E hoje nós iremos falar sobre a viúva de Sarepta. Eu não sei se você já ouviu falar, se você já leu essa história, mas nós iremos meditar nela. E o tema aqui é uma viúva, suporte de um ministério. Nós vamos ler a palavra do Senhor para você entender melhor a história dessa mulher, que está aqui em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. E o título aqui da leitura é Elias e a viúva de Sarepta. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que história linda! O texto base para nossa meditação é o verso 14, que diz assim:
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Os últimos capítulos do primeiro livro de Reis relatam o ministério do profeta Elias junto ao reino do norte. Elias, da cidade de Tisbe, na região de Gileade, surge como profeta num período obscuro da história de Israel, pois o povo havia se afastado tremendamente de Deus. Há mais de meio século, as 10 tribos de Israel, sob o governo de péssimos reis, vinham apostatando e consentindo na mais grosseira e vil idolatria. Desaparecera da nação o conhecimento e a adoração a Deus. Nesse contexto, o Senhor levanta Elias, o profeta Elias, vaso preparado para essa hora de crise. Como considerou Baxter, quando a perversidade atinge proporções extraordinárias, Deus a confronta com medidas extraordinárias. Extraordinário foi o aparecimento de Elias, como também o seu ministério. Extraordinário é o incidente de sua vida narrado no capítulo 17, no intercurso de uma mulher viúva, surgindo como suporte, levantado por Deus para esse ministério no tempo da crise. Após sofrer por muito tempo a idolatria, Deus decide punir o reino do norte com uma grande seca e, consequentemente, fome, assolando assim toda a terra. Depois de esconder e cuidar extraordinariamente do seu servo Elias, junto ao córrego de Querite, Deus o manda a Sarepta, na terra de Sidom, além das cercâneas judaicas, fora da Palestina, em casa de uma viúva pobre, com quem se depararia. Elias experimenta mais uma vez o poder de Deus, na forma de sustento provido através dos escassos recursos daquela mulher. As adversidades na terra e a fraqueza dessa mulher sem nome eram as condições ideais para a manifestação do poder daquele que, conforme está escrito, traz à existência as coisas que não existem. Interessante que a Bíblia não fala o nome dessa viúva, né? A Bíblia não traz aí o nome dela, mas essa mulher serviu como um grande alento para o profeta Elias. A Bíblia diz que logo após ele está ali sendo alimentado pelos corvos, né? Quando ele estava na caverna. Então, quando ele sai, ele vai para essa cidade, para esse local, para essa cidade chamada Sarepta, é enviado pelo próprio Deus para ir para ali, né? E Deus disse que ele ia encontrar essa mulher. E realmente ele encontra, e como Deus age na vida do profeta e na vida dessa mulher. Tão certo como vive o Senhor Deus, foi a exclamação dessa mulher ao dirigir-se ao profeta, proclamando dessa forma crer na realidade do Deus vivo de Elias. Este foi o fundamental requisito para que essa mulher viesse a se tornar não só instrumento de misericórdia nas mãos de Deus, mas também experimentasse a bondade do Deus que vive para sempre. A matéria-prima para o milagre não estava na despensa da viúva, mas na palavra que saiu da boca de Deus. A força desta mulher estava na sua fraqueza. Ao escolher seus instrumentos,
Deus desafia a sabedoria humana. São seus vasos de honra, eleitos de Deus para a glorificação do seu nome. A glória de Deus no suporte dado a Elias, no longo período em que o sustentou através daquela viúva, corria exatamente por conta do paradoxal, pois que a viuvez em Israel já era sinônimo de desgraça, quanto mais entre os povos pagãos, desprovidos de misericórdia. Contudo, foi no coração de uma mulher, sobre tais condições, que Deus despertou a disposição de sustentar o seu servo. Ele não buscou alguém abastado ou fora daquele cenário de miséria, mas aquela viúva. A viúva de Sarepta serve como forte comprovação para o argumento de Deus ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tanto Elias como sua cooperadora podiam concluir dia a dia que estavam vivendo sobre a manifestação do poder divino, que fluía livre por não encontrar concorrência no pretenso auxílio humano. Não podemos deixar de considerar que Deus encontrou naquela mulher pagã sensibilidade para ouvir sua voz. A história dessa mulher é uma história maravilhosa. Interessante que Deus, ele manda Elias procurar essa mulher. É interessante que Elias não vai procurar uma pessoa que é rica, mas foi procurar uma pessoa que era pobre e amando de Deus, para que ela ali pudesse reconhecer não simplesmente Elias, mas reconhecer o Deus de Elias, aquele, queridos, que providencia todas as coisas no momento certo. Como a palavra nos diz que essa mulher, ela já estava sem esperança. Quando ela encontra-se com o profeta Elias, e o profeta Elias pede, comer para ela, e ela diz, não temos basicamente nada aqui, só o pãozinho mesmo, eu vou fazer para o meu filho aqui, peguei um cavaco, vou assar, vamos comer e vamos morrer, porque naquela época estava havendo uma seca muito grande. Deus já tinha predito pelo profeta que iria existir, seca naquela terra, não ia chover. E aí, uma seca muito grande, essa viúva disse, eu vou preparar para meu filho aqui, para mim, e depois que comermos, iremos simplesmente esperar a morte chegar. Mas, aonde chega um servo de Deus, a palavra de Deus também chega. Isso nos mostra que nós, como servos de Deus, como profetas de Deus que nós somos, nós trazemos esperança para as pessoas. Deus conta conosco. É interessante isso, porque Deus não precisa da gente. Mas Deus, ele conta conosco. Para quê? Para que a gente traga esperança para as pessoas. Para que a gente traga vida, salvação, através da nossa vida, daquilo que nós falamos, daquilo que nós praticamos. Veja que o profeta Elias chega para essa mulher, ela estava sem esperança, ela disse, nós vamos comer e morrer. Mas quando o profeta chega com a palavra de Deus, com o milagre de Deus, as coisas são transformadas. E o profeta Elias vai para a casa dessa mulher, ela pode perceber ali a ação de Deus. Deus faz com que a farinha não falte, com que o azeite na botija não falte, até o dia que Deus mandasse chuva para regar a terra e eles poderem viver. Então Deus operou um milagre. Agora foi necessário ter alguém ali, o profeta, o homem de Deus, para trazer esperança para aquela mulher, trazer salvação. Porque como diz o último verso
Diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então dá a entender que ela creu no Deus de Elias. E as pessoas, meus irmãos, precisam crer no Deus que você prega, que você vive. E a questão para nós é: como está a nossa vida? Será que nós estamos vivendo de uma forma que as pessoas estão vendo Deus em nós? Será que o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós vivemos tem feito com que a vida das pessoas sejam transformadas pelos nossos atos, pelas nossas palavras? Então fica isso para nós aqui. Precisamos meditar, precisamos perceber que somos profetas de Deus e que a palavra de Deus tem que estar na nossa boca, que a palavra de Deus tem que estar nos nossos atos, para que assim pessoas venham a ter esperança no meio do caos. O que é que esse mundo tem a oferecer? Qual é a esperança que esse mundo tem para dar às pessoas? Dinheiro? Fama? Prosperidade financeira? Isso tudo é ilusão. Mas nós, como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus, temos que mostrar para as pessoas que em meio ao caos, que em meio ao desespero, existe uma solução. A solução é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As pessoas têm que olhar para nós e querer o Deus que nós servimos. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: se eu crer no Deus desse homem, se eu crer no Deus dessa mulher, eu terei esperança. Nós temos que refletir a glória de Deus na nossa vida. O brilho de Cristo tem que estar na nossa vida, para que haja esperança para nós e para as pessoas que nos ouvem, que vivem conosco. Porque é isso que as pessoas estão à procura. Essa viúva estava sem esperança, mas quando ela se encontra com o homem de Deus, Deus opera algo maravilhoso. Deus traz esperança para ela. Não somente uma esperança de viver aqui, mas uma esperança de conhecer a Deus e desfrutar de quem Deus é. E saber que o Deus é o Deus da providência. É o Deus que provê. É o Deus que age. Nosso Deus não é um Deus que está longe. Nosso Deus não é um Deus que nos abandonou. Pelo contrário, está conosco. Os profetas, portadores da revelação divina, advertiam o povo. Elias não foi ouvido. O povo não tinha ouvido para a voz divina, portanto, tinha se tornado semelhante aos ídolos que adorava. Tem ouvidos e não ouvem. Naquela época do profeta Elias, o povo estava se esquecendo do Deus verdadeiro e adorando os ídolos, os postes ídolos, os ídolos criados pelas mãos humanas. Estavam se esquecendo do Deus verdadeiro e Deus começa a castigar o povo por causa disso, por causa da idolatria. Assim é nos nossos dias. As pessoas, infelizmente, têm esquecido o Deus verdadeiro e têm adorado a deuses falsos. Por isso que Deus tem castigado essa terra. O homem tem se esquecido de Deus. O homem tornou a glória de Deus em vexame. Os homens desconhecem o Deus verdadeiro e adoram a si mesmos. O egocentrismo tem entrado de uma forma grandiosa na vida dos homens.
E por que não dizer até muitas vezes dentro da igreja, as pessoas só pensam em si, só querem as coisas para si, esquecendo que o importante é nós servirmos a Deus, adorarmos a Deus, amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Precisamos deixar de sermos egoístas e pensarmos no próximo. Precisamos adorar somente o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o único Deus. E deixarmos os ídolos de lado. Mas é isso que tem acontecido nos nossos dias também, como aconteceu nos dias de Elias. O povo se esqueceu de Deus. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nós voltarmos para viver de conformidade com a palavra de Deus. Mas o Deus vivo ouve e fala aos homens. Ele havia ordenado à mulher viúva, àquela que sustentasse Elias. Entendemos que, a despeito do caos instalado ao seu redor, essa mulher gentia foi sensível para discernir a voz de Deus e segui-la. Deus se revela para essa mulher. Deus fala que iria mandar o profeta e ela foi sensível à voz de Deus. O quanto nós temos sido sensíveis à voz de Deus. O quanto nós não queremos ouvir somente nossa voz. Precisamos ser sensíveis e ouvir a voz de Deus. E onde está a voz de Deus? Na palavra de Deus. Onde está a voz de Deus? Nos verdadeiros profetas que pregam a palavra de Deus. E essa mulher, ela foi muito abençoada por Deus quando deu ouvido à voz de Deus. Deus a abençoou através do homem de Deus. Assim também somos nós quando ouvimos a voz de Deus. Que Deus aplique nesta manhã a sua palavra em nossos corações.